é um tema que vale a pena para nós assim pensarmos um pouco a respeito da doutrina espírita no momento atual. Porque, diante de tanta modificação que está acontecendo, né, na nossa humanidade, principalmente nos nossos comportamentos como indivíduos, nós temos um processo histórico que gera um comportamento diante da vida. E esse comportamento gerado diante da vida é baseado justamente nesses conceitos, nas ideias construídas ao longo do tempo, nos leva naturalmente a ter um pensamento, uma atitude ou até uma desconfiança ou medos em relação ao momento atual. Então, o nosso trabalho, a nossa proposta aqui é fazer talvez uma retrospectiva histórica muito rápida para a gente poder mostrar por que é importante a gente entender essa construção do pensamento espírita. O primeiro ponto que a gente sempre gosta de tratar quando a gente trabalha esse tema é falar do resultado educativo nosso, resultado do nosso educativo, da nossa educação religiosa. Então, nós temos uma origem de educação religiosa que está muito assentada na educação judaico-cristã. Se nós observarmos o resultado da nossa maneira de crer, a nossa maneira de nos relacionar com Deus, nos relacionar com o divino, a maneira da gente fazer essa ligação com Cristo, ela está muito arraigada ainda ao comportamento que nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais, né? De todos aqueles que vieram antes de nós. É como se fosse um processo, de uma certa forma, educativo, passado de geração para geração. Só que esse processo ainda, pela visão espírita, a gente sabe que é um processo atávico psicológico, criado na criatura humana, estruturado na criatura humana, através de várias reencarnações. Então, a gente vai perceber que, basicamente, 20 séculos, né, se formos considerar aí 2000 anos da época do cristianismo, da fundamentação da presença do Cristo na Terra, e se nós levarmos ainda em consideração o período anterior em que Moisés, todo o processo que está no Velho Testamento, né, que traz um conceito para nós de identidade como ser, como indivíduo, como essa relação com Deus, nós vamos verificar que dá muito mais de 20 séculos de estruturação psicológicas, emocionais. Eu chamo isso de atavismo psicológico. Então, esse atavismo psicológico educativo, ele está intrínseco em nossa maneira de pensar, de ser, de agir, de fazer. E quando a doutrina espírita ela surge no meado do século XIX, ela vai quebrar esses paradigmas, ela vai trazer novos paradigmas. E é uma necessidade da gente reconstruir esse paradigma ou identificar esses paradigmas para a gente poder entender o momento atual. Porque se a gente não fizer esse trabalho, essa ressignificação de conceitos, nós ainda vamos estar trazendo para a doutrina espírita atitudes, comportamentos que nós aprendemos nas crenças anteriores. Vejamos, por exemplo, nós vamos ter aí, no período, principalmente de Moisés, no período do Velho Testamento, do povo judeu, nós vamos ter uma contribuição que vai gerar uma transformação na humanidade naquela época, que é a ideia de Deus único. Então, se hoje nós temos uma ideia de Deus único, graças ao povo hebreu, graças a esse grupo de espíritos que vieram de Cabra ou Capela, que reencarnaram naquela estrutura, tanto no Egito, quanto o povo hebreu, quanto a raça indo-europeia, quanto na Índia milenária, lá nos períodos anteriores, né, dessas regiões, esses espíritos vieram com vamos dizer, uma proposta de crescimento pessoal, mas, diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele trouxe um enxerto revitalizador para o processo da evolução do planeta. Então, a ideia de Deus único, nós vamos resgatar isso, ou vamos adquirir esta ideia, esse pensamento, justamente com o povo hebreu. Então, a contribuição. Só que, junto a esta contribuição, houveram várias situações. Por exemplo, a própria estruturação dos 10 mandamentos, ele está ali imiscuído, envolvido, vamos dizer assim, entrincheirado com as leis civis estabelecidas por Moisés, a pena de talião, né? Dente por dente, olho por olho. Nós vamos verificar uma série de comportamentos arraigados, comportamentos exteriores, para poder ter a crença. E isso, nós somos produto desse processo também. Isso gerou ao longo do tempo. Então, nós tivemos aí
algumas fases de adoração, período de adoração, por exemplo, da litolatria, adoração pela pedra, a fitolatria, adoração pelos vegetais, né, que podiam curar, o período do politeísmo, que nós vamos ter também, o período da mitologia, período mitológico. Essas crenças, ao longo do tempo, geraram, a partir nossas relações com as coisas da natureza, nós começamos a ter uma construção do pensamento. Nós vamos ter aí o politeísmo, nós vamos ter toda uma ideia trazida de vários deuses, até que, num dado momento, trazida por Moisés, a ideia de Deus único. Ou seja, há uma ruptura psicológica da crença em vários deuses, dessa maneira de adorar, para uma adoração a um único ser. Nós vamos ver esse resgate depois com Cristo, mostrando esse ser, esse Deus, não só mais como aquele Deus somente na visão da justiça, na visão de um povo escolhido, mas mostrando esse Deus de misericórdia. Vejam que a construção do pensamento a partir da vinda do Cristo, ele toma uma outra significação. Ou seja, nós temos primeiro um pensamento judaico sendo construído e depois nós temos um pensamento cristão sendo construído. No pensamento cristão, a partir do Cristo, nós vamos ter aí dois momentos muito marcantes. O primeiro é o momento em que ele esteve entre nós. Esse período que ele esteve entre nós, no momento que ele estava aqui entre nós, a construção do cristianismo, a maneira como ele apresentava, foi a mais pura, a mais singela, a mais próxima da realidade como nós, espíritos imortais, para resgatar o indivíduo justamente, ou seja, a maioridade espiritual do planeta começa a acontecer justamente nesta fase. Então, enquanto o Cristo permaneceu conosco, e períodos posteriores ao seu retorno à prata espiritual, e a divulgação através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, elas se mantiveram. Mas vai haver um momento histórico, principalmente quando Nero taca fogo em Roma, no ano 64, e ele culpa os cristãos devido a esse processo, começa a haver, então, as perseguições aos cristãos. E esse processo vai gerar um outro momento no comportamento do cristianismo em si, que é o momento em que os indivíduos que acreditavam que seguiam o Cristo começaram a ser perseguidos, foram para as catacumbas e começaram, então, a divulgar, a passar de geração para geração o conhecimento adquirido, através dos papiros, através dos pergaminhos e tudo mais. Mas nós vamos perceber que esse resgate do cristianismo, de novo à luz, vamos dizer assim, ao meio-dia, né, vamos dizer, vai acontecer com Constantino no ano 313. Então, vejam, o Cristo trouxe, de uma certa forma, a sua convivência conosco, trouxe mais pureza do cristianismo. Já Nero, a partir do momento que ele taca fogo em Roma e culpa os cristãos, passaram a ser perseguidos. E Constantino, o que ele faz? Ele traz de novo o cristianismo agora sendo a religião oficial do Estado. O que acontece a partir daí? Acontece, então, as interferências dos reis, a interferência das monarquias, a interferência social, a interferência do Estado sobre a crença. Tanto é que o papado vai ser criado depois. Então, eu só queria trazer historicamente esses pontos para a gente poder entender por que o cristianismo ele trouxe esses detalhes, num dado momento singelo, puro, que era quando o Cristo estava entre nós, e no momento posterior, aí houveram várias interpolações, várias práticas, aí nós vamos ter vários comportamentos, perseguições, a própria cruzada, as inquisições, ou seja, tudo isso criado pelo ser humano, pelos indivíduos, pelos chefes da igreja. Então, esse modelo, a partir desse período todo de interpolações e interferências, ele precisava ser modificado. Foi aí, então, que a doutrina espírita, os espíritos, organizadamente, trouxeram o espiritismo para um novo conceito, uma nova estruturação do pensamento, vamos dizer assim, que precisaria ser reconstruído na humanidade. E vejam que são mais de 20 séculos, que não vai mudar de uma hora para outra, precisa de um bom tempo para que isso aconteça. Então, vejam, é mais ou menos nisso aí que nós vamos estar fundamentando o nosso bate-papo aí na noite de hoje.
Então, nós temos aqui o significado de espiritismo, né? Que nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec vai, no primeiro momento, dizer o seguinte: o espiritismo é a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veja que o próprio conceito do espiritismo começa a trazer uma visão diferente. Essa construção da visão espírita, ela era de fundamental importância. Primeiro, ele apresenta o espiritismo como uma ciência nova, ou seja, não é uma ciência atrelada aos conceitos da ciência materialista, mas é uma ciência nova que vai ter uma nova perspectiva, um novo instrumento científico, enquanto o fenômeno, quando apresentado pela ciência ordinária, os cientistas criam uma hipótese e vão para o laboratório provar que a hipótese é falsa. E quando não provam que ela é falsa, surgem então as teorias e as leis, surgem então os conceitos científicos. Com o espiritismo, não aconteceu isso. Quando acontecem os fenômenos das mesas girantes, não foi Allan Kardec, não foi o codificador, que criou a hipótese de explicar o fenômeno, mas foi o próprio fenômeno que se revela. Vejam, então, que há uma, vamos dizer assim, uma atitude, um processo de identificação diferente em relação às ciências ordinárias. Mas veio trazer, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, ao falar desse mundo espiritual, ele vai justamente resgatar aquela ideia do inferno, aquela ideia do purgatório, aquela ideia do céu, aquela ideia que está lá no passado, construído psicologicamente na mente de cada um. Ou seja, agora, nesse período de pandemia, por exemplo, a gente tem algumas pessoas vêm nos questionar, né? O medo da morte, por exemplo. Então, as pessoas têm medo da morte. O que vai acontecer? Esse período, né? Se Jesus abandonou a Terra, o planeta, está todo mundo, né, perdido na Terra. E até muitas vezes as pessoas que têm o conhecimento espírita estão até com receio, com medo, devido a essa situação. Mas se nós observarmos, a partir da construção desse novo mundo, desse mundo espiritual, dessa visão do mundo espiritual, muda completamente a visão do pensamento, principalmente daquilo que nós aprendemos ao longo do tempo. E as suas relações com o mundo corpóreo. Então, veja, o mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo como coisa natural e não sobrenatural. Enquanto a construção do pensamento era voltada naquela ideia de inferno, o indivíduo, por exemplo, que agia no mal, que estava distante do bem, ele, então, a sua sorte estava determinada. Quando ele deixava de viver, a sua sorte estava determinada, ou seja, não tinha remissão aos seus erros, às suas dificuldades. Já aquele que agia no bem também tinha a sua sorte determinada para o céu, para as beatitudes, os campos elíseos. E nós vamos notar, então, que a doutrina espírita, o que ela faz? Ela resgata justamente esta situação. Eu vou pedir só um minutinho de vocês, porque eu preciso ligar aqui colocar o cabo aqui no computador que eu não coloquei. 30 segundinhos. Ok, já está tudo certo. Ok. Desculpem. Então, veja, esse pensamento, a partir do momento dessa definição, né, do mundo espiritual, da visão natural do mundo espiritual, isso muda o conceito. Já começamos a verificar, e o Allan Kardec, né, o nosso codificador, vai trazer isso no livro Céu ou Inferno, de uma forma muito bela, de uma forma muito bem explicada, né, sobre a questão do inferno, do céu, do purgatório, né, essas visões todas que foram criadas ao longo do tempo. E ele, então, vai mostrar que é uma coisa natural, que não é sobrenatural, não está fora da lei da natureza, pelo contrário, está inserido dentro desse processo. Isso também vai estar na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Ele vai também mostrar que esse mundo espiritual é a fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Então, quando a gente começa a estudar os fenômenos da interferência na vida humana, nós vamos ver que está atrelado a esta relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo.
Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Mas como é que o Espiritismo pode explicar tudo de modo fácil? Aí que está o ponto principal dessa proposta, pelo menos que nós estamos trazendo, em termos de conceito de conversa a respeito desse tema, que é justamente o conhecimento espírita. Porque se nós não tivermos o conhecimento na base espírita, na visão codificada por Allan Kardec, ou seja, nas obras da codificação, nós não vamos entender esse mecanismo do novo pensamento humano para a humanidade. Veja que é um resgate aí das ideias anteriores que elas então começam a ser reconstruídas ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele vai falar ali sobre o inferno, por exemplo. Ao se referir a ele vai dizer que essa ideia do inferno ela foi adquirida dos povos pagãos, que naquele período anterior se acreditava que havia locais aonde, nos Hades, né, nas profundezas, aonde os indivíduos ficavam ali, aqueles que foram mais, agiam mal diante da vida, eles ficavam nessas regiões. E tinha lá um ser que cuidava para eles não saírem de lá. Se for ver pelo lado mitológico, tem outras questões também. Mas vão perceber o seguinte, a mesma ideia, a crença oficial que acaba sendo, que vai interferir em todo o processo do conhecimento humano, ela resgata esse conceito, coloca justamente que esse indivíduo, esse local existe, que é o inferno, e, de uma forma geral, aqueles que agirem mal vão para essa região. E aquele que fica lá cuidando para que eles não saiam de lá, de vez em quando sai por aí também, pegando os distraídos para levar para lá. Vejam, então a ideia que se tinha era a ideia de quê? Do inferno ou do céu. Então aquele que agiu no mal ia para o inferno, e aquele que agiu no bem ia para o céu. Só que os reis, aqueles que estavam no poder e até então influenciavam, né, todo o processo religioso, eles falaram, não, assim não pode acontecer. Nós temos que mudar isso aí, porque essa questão de ficar no céu, ou não, porque eu fui um rei mau, eu vou para o inferno, então eu vou ficar lá. Foi aí que, em 589, criaram o purgatório. Então, vejam, a criação do purgatório não é o resultado de um conceito, de uma identificação, mas foi uma necessidade criada para dizer o seguinte, lá do purgatório dá para sair. Aqueles que, de uma certa forma, agiram mal. Nós vamos ver, por exemplo, que em 555, no Concílio de Constantinopla, a reencarnação foi considerada heresia, porque falava-se que poderia reencarnar de novo para reparar o passado. Então, vejo que as ideias, ao longo do tempo, elas foram muito modificadas por aqueles que estavam no poder, aqueles que estavam ligados a isso. Mas não nos interessa isso, nos interessa verificar que o Espiritismo resgata isso, ele vem trazer de novo. Por isso, que para que a gente possa entender que o Espiritismo explica realmente de modo fácil, é preciso que a gente estude a doutrina espírita. Sem outra maneira, nós vamos apenas ter algum pensamento, alguma ideia não muito coerente com o processo da revelação espírita. A revelação da doutrina espírita, se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não ofereceria senão as luzes daquele que a houvesse reconcebido. Então, veja, se ela fosse estruturada somente nos pensamentos codificados pelo Hipólito Leão Denisart Rivaio, cognominado Allan Kardec, como ele, o ponto principal, ele seria, então, a pessoa, como ele era um pedagogo, né, com uma capacidade intelectiva muito grande, ele teve o cuidado de não colocar o seu nome. Por quê? Porque ele verificou que esse conhecimento não lhe pertencia, pertencia aos espíritos. Veja que quando a ciência ordinária hoje, quando um cientista descobre uma determinada doença ou uma determinada área do corpo humano ou cérebro, seja o que for, muitas das vezes aquela área recebe o nome do cientista para enaltecer aquele que descobriu. Mas não acontece isso com a doutrina espírita. A doutrina espírita, então, ela não está fundamentada, e a gente costuma dizer, né, doutrina espírita kardecista, mas é o espiritismo apenas, né? Mesmo assim, mas não há problema nenhum a gente falar sobre isso. O que eu quero chamar a atenção é que não existe na doutrina espírita, né, uma concepção puramente humana, porque senão teria a luz somente daquele que assim concebeu, mas sim dois espíritos. E o nosso codificador tomou esse cuidado. Se os espíritos que a revelaram houvessem manifestado a um só homem,
nada lhe garantiria a origem. Olha só, outra situação muito séria, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a universalidade dos ensinos dados pelos Espíritos. Veja, quando uma ideia tem que surgir para a humanidade de uma forma geral, que faz parte desse processo do progresso da humanidade, ela surge em vários pontos. Porque um único indivíduo, um único médium, um único ser, ou um único grupo, ao estabelecer regras ou conhecimentos ou bases, eles podem errar. Eles podem estar envoltos em questões, muitas vezes, particulares, para definir ou para direcionar os conceitos nas quais eles desejam repassar para frente. Vejam que, com a doutrina espírita, não aconteceu assim. Allan Kardec, então, se correspondia, escrevia em mais de 5, falava e escrevia uma média de 5 idiomas. Ele tinha vários correspondentes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muitas das vezes ele mandava as perguntas para serem feitas aos espíritos que deveriam previamente ser invocados para responder a mesma pergunta. E quando esse conteúdo chegava à sua mão, ele analisava. Então vejam que a construção científica da doutrina espírita vão ter uma característica muito peculiar para esse entendimento. A vontade divina. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por caminhos mais rápidos e autênticos. Então, veja que ao longo do tempo foi uma construção humana, naturalmente, com interferência do mundo espiritual em toda a época da humanidade, mas precisamente a partir do advento da doutrina espírita houve um direcionamento um pouco mais, vamos dizer assim, presente da vontade divina. Há um avanço científico, há um conhecimento científico, o caldo cultural que o espiritismo surge é a meados do século XIX, os séculos das luzes, e a humanidade, então, estava preparada para essa nova atitude de paradigmas, né, que deveriam ser estruturados na humanidade. Então, a vontade divina, então, são os espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médios em diferentes lugares. Olha, outro ponto importante. Vejam que o codificador, ele, a ter as comunicações, está lá na Revista Espírita, né? Várias comunicações de diversos médios em diversas partes do mundo que ele recebia, ele analisava, publicava na Revista Espírita e depois foi sintetizando conceitos, as ideias nos livros da codificação, nas 5 obras da codificação. Mas vejam que lá na Revista Espírita a gente encontra um médium, o nome do médium. Porque o médium, como intermediário, ele realmente, naquele momento, precisava ser identificado. Mas quando ele publica as obras, né, já consolidado o conceito, as ideias, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né, todas as obras da codificação, não tem o nome dos médios, só o nome dos espíritos. Veja que os médios aí é apenas intermediário dentro do processo. Não há importância do indivíduo que recebeu esta ou aquela mensagem, mas sim a mensagem apresentada pelos espíritos. A força do espiritismo. Aonde podemos verificar essa força do espiritismo? Ela reside na universalidade dos ensinos transmitidos pelos espíritos, que é também a causa de sua tão rápida propagação. Então é aí que nós vamos verificar como é que a doutrina espírita se consolida. É pela universalidade, não é pela unicidade de ideias, de pensamentos, seja do médio A, do médio B, ou do grupo A, do grupo B, mas sim da universalidade. Por quê? Porque ele está tratando de uma lei natural. Se é uma lei natural, ela deve ser testada, verificada, a sua eficácia e a sua exatidão em qualquer lugar. No meio espírita ou fora dele. Num país que é cristão ou fora de um país que não seja cristão, não importa. Ou até mesmo esse conceito das leis divinas pode ser verificado no universo inteiro, não somente na Terra. Então, isso é o ponto principal da segurança, da força da doutrina espírita, que vai estar residida na universalidade dada pelos ensinos dos espíritos. Isso está bem na introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fazendo uma recapitulação. A primeira revelação, nós tivemos, então, a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos, né? E a personificação estava em Moisés. Então, teve em Moisés a sua personificação. Falar do Velho Testamento, nos vem à mente Moisés, porque isso está atrelado a ele, o seu pensamento,
as 5 obras, né? Os 5 livros atribuídos a Moisés, que é chamada Torá, que é os livros que dão origem, né, a toda a história do povo hebreu, e nós vamos ter esses conceitos, então, atrelado ou, de uma certa forma, envolvido, e a figura de Moisés se apresenta muito nessa realidade. A segunda revelação das leis divinas é a lei do Novo Testamento. Foi trazida pessoalmente pelo Cristo. Então, tem a personificação, né, que é em Jesus. Então, Jesus é a personificação da segunda revelação divina, que é o cristianismo. Agora, olha que detalhe interessante. O Espiritismo é a terceira revelação da lei divina. E não tem personificado nenhuma individualidade. Então, nós temos aí uma doutrina que ela foi, de uma certa forma, apresentada, organizada, metodizada pelo codificador, mas, na realidade, quem a ditou foi os espíritos, as vozes do céu, né? Como diz lá no Evangelho, no prefácio. Então, justamente esse grupo de almas, amando ou coordenado pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, começaram, então, a fazer todo esse trabalho de divulgação na Terra. Então, vejamos, vamos fazer agora uma comparação matemática para a gente verificar o quanto ainda nós temos que caminhar. Nós temos mais de 20 séculos de cristianismo, modificado nos primeiros anos, né, que Jesus esteve entre nós, posso dizer ali nos primeiros 50 anos, né, desde o seu nascimento até o período antes, um pouco, em que Nero tacou fogo em Roma, nós vamos encontrar o cristianismo puro. Posteriormente, nós vamos ter um período aí de interpolações, de interferência dos indivíduos, praticamente nesses 20 séculos. Nós vamos ter um período anterior, que é dos hebreus, o período, né, do povo judeu, que também nós temos ali várias interpolações, várias interferências. E nós temos praticamente um pouco mais de 160 anos de espiritismo. Então, 160 anos de espiritismo não vai modificar de uma hora para outra esses conceitos que estão arraigados psiquicamente na nossa mente, no nosso pensamento. A ideia, por exemplo, do inferno, do purgatório. Quando Allan Kardec apresenta, né, sobre o mundo espiritual, e o nosso André Luiz fez uma reportagem, um trabalho maravilhoso de mostrar, por exemplo, o nosso lar, né, as cidades espirituais, as colônias espirituais. Recordo-me que aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, quando passou o filme Nosso Lar, o pessoal foi assistir, várias pessoas assistiram aqui, foi muito bom. E alguns companheiros da nossa casa espírita viraram assim, muitos falaram assim: ai, Sidney, eu fiquei muito preocupado com o filme Nosso Lar. Ai, eu achei terrível. Aí eu perguntei, mas o que houve? O que vocês acharam terrível? Eu descobri que umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Então, eles viram lá no umbral espírita uma coisa assim terrível, pela maneira como foi demonstrado no filme, né? E relatado pelo André Luiz. E uma senhora do nosso centro espírita, uma senhorinha já com bastante idade, mais de 80 anos, né? Ela é muito alegre, muito feliz, e é uma pessoa assim que a gente tem um carinho muito grande por ela. Ela falou assim: eu não tenho medo do umbral. Aí todo mundo, mas por que a senhora não tem medo? Primeiro, diz ela, que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas, né? Então não vai ter problema. E segundo, que quando chegar no umbral só vai ter gente conhecida. Então, não tem problema nenhum. Aí a gente riu um monte, mas é a realidade. Olha só, olha o que a visão espírita diz. As regiões do umbral, as regiões em que nós vamos ter consequências de resgatar ou reparar ou analisar as nossas situações morais, é o processo mento-emocional que nós geramos enquanto estamos na Terra. O processo do umbral ele serve para desgastar esse processo mento-emocional que nós nutrimos nesse período em que estamos reencarnados no corpo. Ou seja, nós mentalizamos tantas dificuldades, tantos desequilíbrios, que quando deixamos o corpo físico, é necessário que a gente passe nessas regiões para desgastar esse processo mento-emocional. Foi o que aconteceu com o nosso querido André Luiz, quando ali ele estava. Ele passou naquela região, vendo cenas, passando processos, dificuldades. Bom, se a mesma ideia, se o mesmo pensamento, se a mesma situação fosse descrita por alguém que é católico, ele diria que estava no inferno.
Porque é assim que ele concebeu. Foi assim que os santos que tiveram visões tiveram a ideia de inferno. Foi assim que Dante Alighieri teve a ideia do que poderia ser essas regiões. Só que a doutrina espírita resgata isso, mostrando que o indivíduo vai permanecer nesse estágio pelo tempo necessário, que pode ser horas, dias, ou às vezes anos, ou até séculos, de acordo com o seu grau de necessidade de aprendizado. E depois ele terá a oportunidade de resgatar, de reparar, de ajustar-se perante as leis divinas. Então, vejo que há uma situação aí bem diferente, uma visão bem mais otimista diante da vida. Então, o Espiritismo não tem que personificá-lo nenhuma individualidade. É fruto do ensino dado pelos Espíritos. Como se deu, então, a terceira revelação? Os Espíritos passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra por meio de uma multidão de médios. Então, vários médios aí tiveram essa oportunidade de serem intermediários. Mas a elaboração humana da terceira revelação coube a Allan Kardec. A missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos dos Espíritos, reunindo as 5 obras da codificação. Então, quem teve essa responsabilidade desse processo organizacional foi o nosso codificador. Qual é o controle do ensino dos Espíritos? Por onde Allan Kardec iniciava o controle dos ensinamentos revelados pelos Espíritos? Onde estava esse controle? O controle estava justamente pela razão, pela lógica. Por isso que é necessário que a gente estude a doutrina espírita. Porque se eu não estudar, se eu não entender, se eu não verificar a análise, a comparação dos conceitos, das ideias e uma reconstrução desse pensamento, que muitas das vezes nutriu a maneira de eu crer, a maneira de eu estar numa crença limitante, enquanto eu não fizer esse processo, eu ainda vou estar acreditando ou colocando as questões lá no passado, em termos das ideias que eu adquiri de outras crenças. Por isso que é importante esse processo, né? Então, pela razão, submetia ao exame do raciocínio e da lógica, sem exceção, tudo que vinha dos Espíritos. Então, veja que o codificador fazia esse processo de análise em tudo. Utilizava os Espíritos não como os reveladores, mas como meros informantes. Isso é de fundamental importância, porque hoje o que nós temos de obras ditas psicografadas, que muitas vezes a gente pega o conteúdo da obra e verifica que está faltando detalhes, fundamentos doutrinários, e muitas das vezes a gente até aceita isso como uma verdade. Por isso que é importante que a gente estude, aprofunde, e aí nós temos material para poder analisar se aquele conceito, aquela ideia. Há pouco tempo agora, algumas pessoas me mandaram algumas mensagens recebidas por um médium, dizendo a respeito do que estava acontecendo com a pandemia. E essa mensagem circulou pela internet, para vários lugares. E algumas pessoas, às vezes, até me mandam as coisas para saber da minha opinião, né? E mandou uma mensagem. Eu li a mensagem. A mensagem dizia mais ou menos assim, que os espíritos, no mundo espiritual, não podiam fazer nada pela humanidade, e que a humanidade estaria, vamos dizer assim, passando esse processo de dor, de sofrimento, e que os espíritos não tinham condição de interferir. Aí eu peguei e li a mensagem e falei, meu Deus, espera aí. Onde é que está isso na doutrina espírita? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente verifica o seguinte, que quando o nosso planeta foi formado há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Havia uma aprende de espírito junto para preparar cada etapa da formação do nosso planeta. Será que num dado momento, numa pandemia, será que o Cristo abandonaria? Os espíritos não teriam como modificar o processo? E então a gente começa a verificar, e aí o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz um arrazoado histórico muito interessante, mostrando que em todas as situações que aconteceram na humanidade sempre houveram a presença dos espíritos interferindo no processo, mas deixando a liberdade, o livre-arbítrio dos homens para chegarem às conclusões. Vejam que é importante que a gente verifique isso, é importante que a ciência avance. Essa pandemia, esse sofrimento, esse processo todo não é o primeiro que aconteceu na humanidade, e não vai ser o último. Ah, mas Sidney, onde é que está fundamentado isso? Vamos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar
sobre a lei de destruição, ele vai falar da destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária, que são as pandemias, que são os maremotos, terremotos, que ajude o progresso da humanidade. E a destruição que é gerada pelo próprio homem, as guerras e tudo mais, todas elas, mesmo as necessárias e as que não, elas servem de progresso para a humanidade. Mas muitas das vezes são criadas por nós. E é preciso, então, que a ciência avance. Então, esse momento é o momento da gente se voltar um pouco mais para a família, resgatar os relacionamentos familiares, resgatar a maneira de conviver com o próximo, de fazer que a gente estabeleça uma nova relação pessoal consigo mesmo, reveja os conceitos, aprenda um pouco mais sobre até as questões políticas do nosso país e do mundo de uma forma geral. Tudo isso está servindo de um processo de aprendizado. Para quê? Para que a gente possa crescer. Então, não há, de forma nenhuma, os espíritos impotentes para resolver as questões. O que há é uma necessidade de aprendizado coletivo e individual. Hoje, quando os cientistas se debruçam lá no RNA do vírus para tentar descobrir a cura, eles justamente estão desenvolvendo um lado intelectivo. De uma certa forma, todos nós estamos aprendendo esse processo. A garantia da verdade dos ensinos dados pelos espíritos está na concordância entre as revelações que eles façam espontaneamente. Então, essas revelações que, a partir do momento começaram a acontecer, espontaneamente, vai gerar essa concordância. Servindo-se grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Nós já tivemos aí falando um pouco a respeito disso. Então, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. Agora, aqui é importante a gente buscar uma correlação. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou em que época? No período que o Cristo estava entre nós. Naquela fase inicial. É isso que o Espiritismo faz, resgata aquele período do cristianismo puro. Por isso que é o Consolador prometido. O que veio depois foram interferências do próprio homem, que nós estamos vendo aí uma série de situações que aconteceram, principalmente depois que Lutero, protesta dentro da igreja, em 1517, a modificação de levar o conhecimento de uma forma geral. Então, tudo isso faz parte desse processo. O Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sobre forma alegórica. Então, hoje nós temos uma responsabilidade de fazer esse resgate dos conceitos que a doutrina espírita apresenta. No nosso canal do YouTube, Sidney Lourenço, nós fizemos um estudo de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo. Foram 102 aulas que nós fizemos trabalhando cada capítulo do Evangelho, mostrando como é que o Evangelho apresentado pelo nosso codificador, segundo o Espiritismo, ele está atualizadíssimo. Ele resgata o conceito do Cristo e apresenta as soluções em cada etapa. Dá para a gente perceber isso muito claro quando a gente faz esse estudo. O Espiritismo é a obra do Cristo, que preside a regeneração da humanidade. Ou seja, nós não estamos largados, não estamos perdidos. Pelo contrário, existe um comando maior e os espíritos superiores estão junto de nós nesse processo de evolução. O Espiritismo é o Consolador prometido, conforme ele mesmo anunciou. E a doutrina espírita, ou Espiritismo, então, é o conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores, contido nas obras codificadas por Allan Kardec. Então, está aí o conceito da doutrina espírita e a construção desse pensamento que vai nos permitir olhar diferente os atos da humanidade, a sociedade, as questões sociais, as questões políticas, as questões ideológicas, as questões científicas, com um olhar diferente, porque nós temos condições pelo conhecimento da doutrina espírita. E o Espiritismo é uma verdade universal. Não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo. Deixe de existir os livros, os espíritos os ditam todo novamente. Então, vejo que não há nada que possa impedir essa modificação trazida pelo Espiritismo. Porque nada pode atingir os espíritos, nem os seus ensinamentos, porque eles estão atrelados à lei natural. E esta lei natural, ela vem justamente trazer novas visões em relação
a maneira de a gente se relacionar com Deus. O Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Não pertence a A, a B ou C. Hoje nós espíritas, detemos o conhecimento espírita. Mas dia virá em que esse conhecimento se tornará tão natural que todos, sem exceção, vão ajustar os seus conceitos, as suas ideias, sejam as crenças, seja a própria ciência, tudo de acordo com a visão da lei natural. Vejamos, hoje, por exemplo, nós utilizamos a matemática. Todos usam a matemática. Católico, espírita, budista, ateu, todo mundo usa. E vejam que, ao utilizar a matemática, a gente não fica preocupado se a matemática foi descoberta por A, por B, por C. Mas a matemática é um conhecimento natural. Faz parte do conhecimento natural. É o que hoje nós vamos perceber, daqui um tempo vai passando, é o que vai acontecer com a doutrina espírita. Nós vamos continuar sendo espírita. Não é que todo mundo vai ser espírita, mas aquelas crenças sobre a ressurreição da carne no último dia, sobre o inferno, sobre o purgatório, elas começam a se modificar a partir da consolidação desses conceitos ao longo do tempo. E o Espiritismo conduz, então, todos os homens à fraternidade universal. A divulgação desses conceitos, das ideias espíritas, que estão tomando forma através, principalmente, de lives, né? De livros publicados para o mundo afora, hoje ela está ganhando a cidadania em termos de profusão. Porque é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, cada um fazendo essa divulgação. E o trabalho da doutrina espírita vai sendo modificado através das gerações. Hoje, nós somos a primeira geração de espíritos, praticamente. Somos raros aqueles que já reencarnaram como espírita pela segunda vez. Daqui a algum tempo, vai começar a reencarnar aqueles que tiveram contato com o espiritismo e voltam a reencarnar de novo com a visão espírita. Aí começa a terceira, a quarta geração, aí vamos começar a ver uma modificação dos conceitos. Que demore 1000 anos, que demore 2000 anos, não importa. Mas o que é importante é que essa construção do pensamento seja feita ao longo do tempo. Só que há uma diferença. Nada deve ser imposto. Nós devemos, naturalmente, procurar entender a crença do outro, respeitar, mas, ao mesmo tempo, saber preservar a fé que nos irmana. A doutrina espírita, então, é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade.